Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar os nossos objetivos aqui, juntos. Bom, nós faremos a leitura de uma receita culinária. Olha que interessante, né? Receita culinária. Você, na sua casa aí, a sua mãe, alguém possui aí um livro de receitas, um caderno de receitas, pode ser também, né? Ou ainda pesquisa aí na internet sobre algum tipo de prato culinário, né? Então é muito comum, tem pessoas, talvez a avó ou a mãe, alguém aí na sua casa tem aí um livrinho de receitas, né? Ou caderno de anotações lá sobre alguma receita culinária. Isso é muito legal, né? E muitas pessoas, inclusive adolescentes aí, ajudam ou participam ali da elaboração de um prato culinário. Muitos pais acabam ensinando, né, aos filhos ali como fazer ali um bolo, por exemplo, né, algum prato culinário ali também. É bem interessante, né, aprender também a fazer algum tipo de comida ali nessa fase aí de adolescente também, né, não deixar apenas para a fase adulto, para só então aprender. Nós vamos também identificar o tema aqui, né, apresentado dentro aqui do nosso texto. Vamos reconhecer diferentes formas de tratar uma informação, né, através de comparação de textos que tratam do mesmo tema e também compreender a estrutura e os objetivos do gênero receita culinária e reportagem. Então nós vamos falar ao mesmo tempo sobre dois gêneros textuais. Vamos falar sobre a receita culinária, mas vamos trazer também alguns trechos, algumas partes também de uma reportagem para então compararmos algumas características aí apresentadas ou se o tema é o mesmo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Beleza? Vamos seguir? Bom, muitas vezes, pessoal, muitas vezes o mesmo prato ele pode apresentar diferenças no preparo, né? Se uma região pode fazer de um jeito, outra região pode fazer de outro, enfim, né? Não necessariamente porque o nome do prato é X, que a receita vai ser igualzinha em todos os locais, né? Pode ter algum componente a mais ou a menos, tá bom? Será que essas diferenças, né, podem revelar diversidade cultural entre regiões distintas, né? Então, a diversidade cultural, ela existe, não é mesmo? Então, nós estamos falando de um país que tem dimensões continentais. Então, né, desde o Rio Grande do Sul até lá em cima, né, o norte do país, nós vamos ver o quê? Nós vamos perceber muitas diferenças culturais de região para região. Na região sul tem suas características, mesmo dentro da região sul existem várias características diferentes nos três estados, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e depois nas outras regiões, então, mais diferenças ainda em relação à cultura local, né, no centro-oeste, no norte, no nordeste, no sudeste e assim por diante. Porque é muito legal, né, como as pessoas ali têm os seus pratos típicos em cada cidade ou em cada estado. Então não é igual, né? Tem algumas comidas, claro, que se comem nacionalmente, né? Por exemplo, o arroz, o feijão, enfim. Mas tem alguns pratos típicos que nós vamos perceber que as pessoas tratam de modo diferente em cada região. Isso é bem legal, isso é bem interessante, né? O que é fundamental em uma receita culinária? O que não pode faltar? Que componentes tem que ter ali para eu perceber que aquele texto está se tratando de uma receita culinária, né? Por exemplo, o que não pode faltar? Como que eu vou fazer essa receita? O que eu preciso ali para elaborar essa receita, né? Como que nós chamamos aquela listinha de itens ali que nós precisamos ter ali para produzir aquele prato típico, né? Ou seja, qual prato for, né? Não necessariamente é um prato típico, mas qualquer tipo de alimento que nós vamos usar ali na receita. E como que nós vamos fazer isso, né? Não tem um passo a passo do que eu preciso fazer antes, do que eu preciso fazer depois, para então finalizar ali aquele prato, aquela receita culinária, né? Então, quais são esses nomes desses itens que vão compor então a minha receita culinária? É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, vamos ver adiante. Acompanhe aqui comigo então. Olha lá, vamos fazer a leitura então de uma receita culinária? Você está interessado? O que será que é o prato desta receita? Sobre o que nós vamos falar exatamente?
Será que você já comeu esse prato típico? Já saboreou em algum momento? Ou ainda não, né? Talvez algumas pessoas vão ter esse interesse a partir do que nós estamos vendo, então, no decorrer desta aula, né? Ah, eu nunca comi isso, será que é bom, né? Será que quando eu for para uma determinada localidade eu vou tentar comer aquele prato típico para saber como é o sabor, enfim, se é bom mesmo, se não é, né? Isso vai depender da opinião de cada um, né? Se aquilo ali é bom, se não é bom, se é saboroso, se não é saboroso, enfim, bom? Isso é um componente daí mais da opinião. Mas assim, conhecer mesmo o prato típico, né? Exatamente isso. Vamos adiante, então? Olha lá, receita culinária. Do que é essa receita culinária? Moqueca capixaba. Foi escrita pelo Alexandre Bressanelli, que é um chefe de cozinha, tá bom? Olha lá, ele traz aqui o tempo de preparo, 40 minutos, e o rendimento da receita, de acordo com os ingredientes, né? Aquela receita, ela tem um rendimento para 4 pessoas. E aqui tem a data, né? Que essa receita culinária foi divulgada, né? No dia 9/6/2017, tá bom? Então, isso é bacana e interessante percebermos, né? Então, a imagem também do prato típico aqui é bem legal, né? Nós percebermos. Então, aparentemente é muito legal, né? Muito saboroso e, claro, se você se interessar, se você puder, tiver oportunidade, né? Também degustar isso aí, né? Conhecer melhor esse prato típico. Vamos lá adiante, então? O que nós precisamos para produzir, então, uma moqueca capixaba, né? Qual que é o nome do elemento, daqueles elementos que eu preciso ter ali para produzir, então, o meu prato típico? Como que nós chamamos aquela lista de itens? Quem respondeu ingredientes acertou, né? Então, vamos ver aqui o que nós precisamos de ingredientes para a produção, então, da nossa moqueca. Olha lá. Primeiramente, uma xícara de óleo de milho, né? Depois, 3 colheres de sopa de sementes de urucum. 1 quilo de robalo, que pode ser substituído por cação ou posta de badejo. Pode ser também 2 unidades de cebola bem picadinhas, né? Bem importante ali que siga as orientações. Que mais? 6 unidades de tomate bem maduros, sem pele e sementes, cortado em cubinhos. Então, bem específico, né? Tem que ser maduro, sem pele e sem sementes e cortado em cubinhos. Também 2 dentes de alhos picados, né? Para a produção, então, desta receita. Que mais? Mais alguns elementos importantes. 1 xícara de caldo de peixe, 2 colheres de sopa de coentro picado, 2 colheres de cebolinha verde picada, 1 unidade de limão e sal a gosto, né? Então a questão do tempero, né? Cada um vai temperar, né? Tem pessoas que não gostam muito de utilizar sal, ou por uma questão de saúde não utilizam, né? Ou utilizam muito pouco. Então, justamente isso, né? Temperar a gosto, né? Conforme o seu gosto, a sua necessidade também, o uso do sal ali, tá bom? O que mais que nós precisamos em relação à produção, então, de uma receita culinária? Os ingredientes, claro, sem ingredientes certos, a receita não vai sair com aquele sabor. Mas o que mais que nós precisamos? Nós precisamos de um passo a passo, certo? Para cumprir aí, né, aquele processo para que o sabor final seja adequado àquela receita. Vamos ver? Vamos descobrir? Olha lá. Modo de preparo, né? Precisa saber como preparar, então temos que seguir aquelas orientações. Vamos ver quais são elas? Acompanhe ali. Tempere o peixe com limão e sal e deixe descansar por 1 hora na geladeira. Prepare o óleo de urucum, aquecendo as sementes no óleo de milho por 5 minutos em fogo médio. Desligue o fogo, deixe esfriar, coe e descarte as sementes. Em vidro fechado, o óleo dura cerca de 1 semana. Olha que interessante.
Continuando, mais algumas informações de orientações sobre o modo de preparo. Aqueça em fogo alto a panela de barro por 20 minutos. Coloque 5 colheres de sopa de óleo de urucum e refogue rapidamente o alho e a cebola. Acrescente os tomates e continue refogando até que se forme líquido no fundo da panela. Coloque os peixes por cima sem sobrepô-los. Coloque uma xícara de caldo e deixe cozinhar de 15 a 20 minutos ou até o peixe ficar macio. Corrija o sal e finalize com coentro e cebolinha. Olha que interessante, né? Então, seguindo os passo a passo, todo o processo, né? Com certeza, aquela receita ela pode apresentar sucesso ao final dela. O que mais que nós precisamos? Uma dica, né? Então, depois ali do modo de preparo, o chefe ele vai trazer uma dica importante, né? Que ele considera que não pode faltar ali para que a receita saia, né, do modo adequado. Olha lá, não mexa no peixe enquanto estiver cozinhando e não cozinhe demais para não desmanchar a carne. Então, essa dica aí com certeza é importantíssima, né? Sem ela, com certeza vai ter muitas diferenças ali quando o prato for finalizado e não vai sair conforme as orientações ali, né, dadas pelo chefe, tá bom? Beleza? Então, seguindo todo o processo, com certeza as chances do sucesso da receita são enormes, né? Mesmo seguindo, às vezes dá uma falha ou outra, né? Imagina se você não seguir, então, aí muda radicalmente o sabor, o jeito, né? E talvez o prato não fique com sabor legal, né? Fique ruim, enfim. E as pessoas às vezes acabam tendo ali, né, que desperdiçar aquele alimento que foi preparado, tá bom? Então, cuidado com isso. Seguindo, vamos então à nossa atividade número 1. Então, acompanhe aqui o que está na tela e, a partir da leitura, responda de quem é a autoria da receita culinária e qual é o objetivo de sua produção. Já voltamos.
Legal! E aí, você conseguiu então descobrir de quem é a autoria então desta receita culinária? Percebeu? É um dado que está explícito, ou seja, basta você procurar que está dentro do texto, então, essa informação. Vejamos se vocês acertaram, olha lá. Então, a autoria aqui é de quem? Do professor especialista Alexandre Bressanelli. E a receita ela tem como objetivo apresentar os ingredientes e também os procedimentos para a preparação da moqueca capixaba. Olha que importante, né? Então, todos esses procedimentos, né, no modo de preparo, né, a lista de ingredientes, tudo isso é fundamental para o sucesso de uma receita culinária. Não podemos esquecer esses elementos aí que são fundamentais ao texto, né? Então, todo texto tem suas características e sem elas, com certeza, eu altero todo o processo e aquele texto não será mais uma receita culinária ou não será mais uma reportagem e assim por diante, tá bom? Vamos adiante. Importante saber, olha lá, os itens imprescindíveis da estrutura do gênero textual receita culinária são ingredientes e modo de preparo. Sem esses dois elementos, não há ali configurado então uma receita culinária. Tem também no final desta receita que nós fizemos a leitura, a dica do chefe, mas isso não é obrigatório, né? É um elemento opcional, extra, tá bom? Mas não pode faltar ingredientes e modo de preparo, porque senão a receita não vai funcionar, beleza? Olha lá, agora vamos ler o título de uma reportagem. O que é que as moquecas têm? Veja as diferenças entre a baiana e a capixaba. Então, justamente aqui nessa manchete, que é o título da reportagem, está falando o quê? Sobre o quê? Sobre as diferenças, então, que nós podemos encontrar entre a moqueca baiana e a moqueca capixaba, porque cada uma tem as suas características próprias. A maioria das coisas são muito semelhantes, mas tem alguns ingredientes que se alteram e com certeza o sabor também vai se alterar por esse motivo, tá bom? E a resposta depende então do estado que se estiver. Para os baianos, leite de coco e azeite de dendê. No Espírito Santo, óleo de urucum e caldo de peixe bem temperado. Foi escrito pelo Flávio Esquiochê no dia 11 de 6 de 2017, às 6 horas. Né? Então, é um componente presente na reportagem. Nome de quem produziu e, se for no meio digital, vai ter horário. E se for em qualquer meio, né, no impresso ou digital, vai ter a data, né? Então, é um texto datado, beleza? Vamos refletir, né? O que há em comum entre a reportagem lida anteriormente e a receita culinária, né? Que elementos, então, que são semelhantes entre um e outro, né? Com certeza, nós estamos falando de um tema muito semelhante, né? Que é sobre a questão da receita verdadeira ali da moqueca, né? E apresentamos então uma receita culinária aqui da moqueca capixaba, né? Justamente então essas duas formas textuais, né? Esses dois gêneros, eles tratam então de um tema muito semelhante, né? Então na reportagem o autor ele apresenta uma rixa, né? Sobre essa disputa, sobre quem mantém a receita verdadeira, se é a moqueca baiana ou a moqueca capixaba. E também apresenta as diferenças entre uma e outra, né? Que é bem interessante. Agora, atividade número 2, olha lá. A reportagem e a receita têm em comum o mesmo tema de interesse, a moqueca de peixe. Mas os objetivos dos dois textos são os mesmos? Será? Justifique. Já voltamos.
Legal, e aí? Conseguiu responder? Ficou em dúvida? Vamos ver juntos então como ficou? Acompanhe comigo. Olha lá. Não são os mesmos objetivos, né, pessoal? Então, cada texto tem o seu objetivo. O objetivo da reportagem é apresentar informações e opiniões de especialistas sobre as moquecas baianas e capixabas. Já o objetivo da receita culinária é o de apresentar os ingredientes e também os procedimentos para a preparação da moqueca capixaba. Então, a reportagem ela traz uma análise, né, a respeito dessas diferenças, e a receita culinária trata-se apenas da lista dos ingredientes e o modo de preparo. Perceberam, então? Diferentes objetivos, apesar do tema semelhante. Então, o que nós fizemos durante a nossa aula? Fizemos a leitura de uma receita culinária, compreendemos quais são os itens necessários à estrutura aí deste texto e também, né, verificamos ali ingredientes, modo de preparo e a reportagem que traz essa abordagem, né, sobre as diferenças entre a moqueca baiana e capixaba. Beleza? Então, agradeço a todos que acompanharam e até a próxima.